A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, amados irmãos, ouvintes da Jequié-FM, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja no coração de todos. Mais um domingo, dia 9 de novembro de 2025, e nós no programa Sementes da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Mais um capítulo do livro de Eclesiastes. Hoje falaremos do capítulo 4, subalterno ao tema A Solidão da Vida debaixo do Sol. A solidão da vida debaixo do sol. Leremos a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador no capítulo 4 do livro de Eclesiastes, que diz assim: De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, porque se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda o jovem, o sucessor do rei, o número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento.
Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção, o Teu conhecimento, Pai, para que possamos viver uma vida debaixo do sol, dentro da Tua vontade, guiado pelo Teu Espírito, na praticidade da Tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié FM, Salomão, após de meditar sobre o tempo e a soberania de Deus no capítulo 3, ele agora no capítulo 4 desce novamente à realidade humana e observa a vida social. O tema central aqui do capítulo 4 é a solidão. Como eu disse a vocês no início deste domingo pela manhã, que o tema nesta manhã é a solidão da vida debaixo do sol. Então Salomão, observando este fardo que é viver sem propósito de Deus, sem justiça e sem comunhão. Salomão, observando a vida debaixo do sol, percebeu que existem muitas injustiças, solidão e vaidades no coração humano. Este capítulo nos convida a refletir sobre o valor da compaixão, da cooperação e da sabedoria em meio à vaidade da vida terrena. Ele observa 4 males debaixo do sol: a opressão, a inveja, a solidão e a instabilidade do poder humano. Amados e queridos irmãos, observemos que os males da vida não podem nos parar, não podem nos frear. Nós temos que estar com a nossa mentalidade de filho acima do sol para suportarmos as aflições do dia, para vencermos em nome de Jesus Cristo, porque toda honra, toda glória e exaltação é para Ele. Tudo que fizermos na terra é debaixo do propósito de Deus, para o cumprimento da missão dEle, para que sejamos filhos e co-herdeiros, para que sejamos cooperadores na terra e minimizar o sofrimento na sociedade para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. A vida sem Deus é marcada por competição, inveja e vazio. O homem tenta encontrar sentido nas relações, mas até nelas há vaidade quando Deus está ausente. Quando há ausência de Deus, tudo é um vazio só. Como eu costumo dizer, e não vou cansar de pronunciar esta mensagem, o vazio existencial no coração do homem é tão grande que só um Deus tão grande pode preencher. O sol nasce sobre cidades cheias de corações vazios. A solidão não é falta de gente, é falta de sentido na vida. Quem te dá direcionamento? Quem é que vai te dar sentido na minha e na tua vida? Só um Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. É Ele quem nos dá sentido. Todo o sentido da vida é trabalhar para o reino de Deus e glorificar o seu santo nome. A opressão e a injustiça social, dita nos versículos de 1 a 3. Versículo 1 diz assim: vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, sem ter quem os console. Salomão descreve um mundo onde os fortes exploram os fracos e os fracos choram sem consolo. Precisamos entender
que nós precisamos fortalecer os fracos. Precisamos ser ajuda, ser mão que acolhe, mão que abraça, mão que está ali para ajudar, para consolar aqueles que necessitam. Precisamos estar com os nossos olhos abertos e ter discernimento espiritual para sermos uma palavra de consolo, um abraço que aconchega, um abraço que vai mostrar para aquela pessoa: você não está sozinho, você não está solitário, conte comigo. Precisamos chegar a uma conclusão. Por mais que essa conclusão seja dura, seria melhor não nascer do que viver em um mundo de tanta injustiça, diz Salomão no capítulo 4 do livro de Eclesiastes. A injustiça é uma chaga da humanidade caída. O pecado corrompeu o coração do homem e por isso a sociedade se tornou um palco de egoísmo e de exploração. Só em Deus vamos vencer o egoísmo, a presunção, a altivez e não explorar o nosso semelhante. Porque agora nós temos a mentalidade de filho e, entendo a mentalidade de filho, nós precisamos, em nome de Jesus, estarmos com o coração aberto para ajudar o próximo e não explorá-lo. O sol brilha sobre palácios e vielas, mas a sombra da injustiça alcança todos. É por isso que precisamos de compaixão, precisamos de misericórdia, precisamos ter um coração que vai consolar todos aqueles que necessitam de mim e de você. O filtro que nos impede de endurecer diante da dor alheia. Que filtro é esse, pastor? É o filtro de um coração de carne, guiado pelo poder da palavra de Deus, com a graça de Jesus Cristo, para nos tornarmos um coração de pedra. Temos que ter um coração de carne. Para quê? Para ser aquele que vai consolar a dor alheia. Não podemos permitir que seja endurecido o meu e o teu coração, a ponto de não enxergarmos o sofrimento do nosso semelhante, o sofrimento do nosso irmão e da nossa irmã. O cristão deve ser uma voz de consolo onde o mundo produz lágrimas. Precisamos ter essas mãos que abraçam. Precisamos ser cristãos, servos de Deus Altíssimo. Para quê? Para ser uma voz que consola, uma voz que está de braços abertos para dar o ombro para o outro chorar, se necessário for. A fé verdadeira denuncia a injustiça e oferece esperança. Qual é a minha esperança? Qual é a tua esperança? A nossa esperança está em Cristo Jesus. Jesus é a minha e a tua esperança. Precisamos estar fortalecidos na verdade, na fé. Como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Os versículos de 4 a 6, Salomão vai falar sobre a inveja e o vazio da competição. A sociedade moderna hoje em dia, através das redes sociais, eles ficam numa competição insana, uma competição sem sentido algum. Isto Salomão chama de correr atrás do vento. O versículo 4 diz assim, do capítulo 4 ao qual nós lemos: também vi que todo o trabalho e toda destreza em obras vem da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento.
Salomão nota que muitas pessoas trabalham não por prazer ou propósito, mas por inveja, tentando superar os outros. Qual o resultado disso? Cansaço e vazio. Porque o trabalhar traz dignidade. O trabalhador que trabalha com propósito tem dignidade de sustentar, de ser o provedor da sua prole, o provedor da sua família. Nós temos que entender que o nosso trabalho não pode ser apenas por prazer, não pode ser apenas por inveja. De maneira nenhuma nós temos que trabalhar para sustentar a nossa família e termos a condição de ser mão e ajudar, quem sabe, financeiramente o nosso semelhante. A inveja é o câncer da alma na humanidade. Ela transforma o trabalho em fardo e o sucesso em armadilhas. Temos que ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM. Vivemos comparando, vivemos o tempo todo de comparação, seja com um familiar, um vizinho, um colega de trabalho. Temos que parar de compararmos para com o outro. Nós temos que ser melhor do que nós mesmos fomos ontem. Eu tenho que procurar ser melhor do que eu mesmo. A procura incessantemente na minha vida tem que ser uma procura de melhoria a cada dia, mas a cada dia para o bem-estar da minha família e de todos que estão ao nosso redor. O sol brilha e o sol nasce e põe todos os dias, mas esquecemos que cada um tem a sua hora de brilhar. Cada um tem a sua oportunidade no tempo certo, na hora certa, no momento de Deus. Trabalhe para a glória de Deus e não para a aprovação das pessoas. Trabalhe para que o nome do Senhor seja engrandecido e não para que as pessoas te elogiem ou dêem uns tapinha nas costas. A verdadeira realização vem quando o trabalho se torna expressão de adoração. E o que é adoração, pastor? Sacrifício. Adorar é sacrifício, é eu me sacrificar, é eu renunciar às minhas vontades para atender à vontade de meu Pai. Versículo de 7 a 12, capítulo 4 do livro de Eclesiastes. A solidão e o valor da comunhão. Versículo 9 e 10 diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Aqui está um dos textos mais conhecidos e belos do capítulo 4 de Eclesiastes. Salomão fala sobre o valor da amizade, da parceria, da comunhão e até do casamento. Ele fala desta união, desta parceria, desta amizade que precisamos construir ao longo da nossa jornada. Precisamos estar observando quais valores eu vou estar dando atenção na minha vida. Valores que o dinheiro não paga, valores que o dinheiro não compra. Precisamos estar atentos e apercebidos para que não incorramos também como os demais. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos e não podemos entrar na enxurrada. Precisamos estar ligados para observarmos e atendermos
o chamado do nosso Deus. A solidão é um dos piores males da vida moderna. Deus nos criou para viver em comunhão, em sociedade. A vida compartilhada é mais rica, é mais forte e mais feliz. E aqui não está dizendo sobre dinheiro. Aqui está dizendo sobre valores que o dinheiro não pode comprar. O calor humano é o melhor filtro solar. Um abraço verdadeiro protege mais do que qualquer conquista. Amados e queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM, qual a aplicação para mim e você entre a solidão e a comunhão? Que aplicações poderemos fazer deste texto, dos versículos ao qual nós citamos? A comunhão é uma expressão da graça de Deus. A fé não nos isola, nos conecta, nos une, gera unidade. Precisamos ser uma unidade em Cristo Jesus. Precisamos de Deus e de pessoas que são a imagem e semelhança do Criador. Já nos versículos de 13 a 16, para finalizar o capítulo 4, a vaidade do poder e da fama. Muito cuidado. Quantos famosos, vaidosos, e hoje são esquecidos, ninguém se lembra mais. Ninguém cita nenhum nome mais. O salmista vai dizer: quem é o ser humano? Tira o fôlego de vida dele, tira a respiração dele. Quem é o ser humano? Defunto. E diz mais: é como uma névoa, logo quando o sol vier, dissipa, e em pouco tempo ninguém se lembra mais. O versículo 13 do capítulo 4 de Eclesiastes diz assim: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, velho e insensato. Por que a insensatez? Porque não houve mais a repreensão, não houve mais a disciplina. Salomão encerra o capítulo 4 refletindo sobre a instabilidade do poder humano. A fama é passageira, é efêmera. Hoje o povo aclama, amanhã o povo esquece. Hoje você é aclamado, amanhã você é esquecido. O poder humano é passageiro. Reis e governantes se levantam e caem, mas o trono de Deus permanece para sempre. Quantos tronos houveram? Quantos governadores houveram? Quantos presidentes houveram? Quantos prefeitos existiram? Todos passaram, todos partiram, mas o trono de Deus permanece eternamente. É para sempre. O que deveria ser então, pastor? Todo aquele que está em um cargo de liderança faz o seu legado, faz o seu pouco para a sociedade ao qual ele está inserido. E cada um vai fazendo um pouco para ajudar o outrem. E não o pensamento em si, em seu umbigo, no seu clã ou coisa parecida. Precisamos entender que quando eu estou sendo colocado em um cargo, é para abençoar pessoas. Servidor público, o nome já está dizendo, é para servir a sociedade, é para servir o público. O gestor público, ele está lá para gerir e para servir o público. Nós não podemos esquecer disso.
Sabemos que o poder humano é efêmero, é passageiro. Aí eu venho com vocês e pergunto: o sol também se põe sob os tronos? Ninguém é eterno neste mundo. Por isso, melhor do que brilhar é permanecer. Melhor do que brilhar aqui na terra é você ser luz de Cristo para o seu semelhante. Melhor do que brilhar aqui na vida terrena é ter uma vida eterna com o Pai, é permanecer eternamente com Ele, é viver para a vida inteira, para sempre com o nosso Deus e Pai. O poder sem sabedoria é ruína. A humildade é o antídoto contra a vaidade do sucesso. Tem alguma coisa para impedir que eu fique presunçoso, que eu fique altivo, para que a minha vaidade seja aplacada? Sim. Qual o antídoto? A humildade. Ser humilde não é ser pobre, como fomos ensinados nas escolas. Tem pobre presunçoso e tem rico humilde. Humildade é você ouvir. Humildade é você respeitar o lugar do outrem. Humildade é dar voz a quem não tem voz. É ser roupa para os desnudos e comida para os famintos. Quais lições, pastor, nós poderíamos tirar do capítulo 4 do livro de Eclesiastes? Quais lições espirituais que pode se tornar a praticidade, porque a Bíblia é a vida prática. O mundo é injusto, mas Deus é justo. A inveja destrói o propósito do trabalho. Então, o que é que vai nos levantar? O que é que vai nos dar propósito? A humildade. O trabalho com a humildade nos leva à missão. O trabalho invejoso destrói o propósito de Deus. A solidão é curada na comunhão com Deus e com o próximo. É a relação com Deus que é vertical e a relação com as pessoas que é horizontal. A cruz tem essas duas artes. A arte vertical, que é o relacionamento com Deus, e a arte horizontal, que é o relacionamento com o nosso semelhante. A fama passa. O que é que permanece? O caráter. Por isso que as lutas, as provas, os ventos e as tempestades são muito importantes na vida do cristão. Para quê? Para forjar o meu e o teu caráter. O Evangelho nos chama à compaixão e à partilha. O que significa, pastor, é que eu, enquanto cristão, discípulo de Jesus, eu sou chamado a ter misericórdia, a me colocar no lugar do outro e a partilhar o meu conhecimento, os meus bens, o meu dinheiro, tudo aquilo que Deus colocar no meu coração para ajudar o outro. Qual reflexão poderíamos fazer nesse momento? O sol que queima sozinho é o mesmo que aquece quando dividido. O segredo é compartilhar o calor. A comunhão é o filtro solar da alma. Ela protege contra o egoísmo, cura as feridas da solidão e reflete a própria natureza de Deus, que é o amor e o relacionamento. Eclesiastes capítulo 4 mostra a vaidade da vida sem Deus, mas também ensina o valor das relações humanas, do trabalho com propósito e da sabedoria humilde. A resposta à vaidade está em viver com o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a resposta também à vaidade está em viver
contentemente, viver em contentamento e ter uma comunhão verdadeira. Sozinho o homem tropeça, acompanhado ele prossegue. Sozinho o homem se esfria, acompanhado ele se aquece. Sozinho o homem cai, acompanhado ele se levanta. Que o Senhor nosso Deus e Pai nos abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.